Muito obrigado. Eminenza Reverendissima, Eminência Eccellenze, Reverendíssima, amici e colleghi, amigos e colegas, il contributo presente a questo titolo, Aspetti della Mariologia o título da minha conferência, Os Aspectos da Mariologia Emergentes das Fontes de Questo Fátima. contributo avrà tre momenti Esta minha fondamentali. apresentação está subdividida em 3 momentos essenciais, algumas considerações introdutivas, para depois passar a leituras dos textos e chegarmos às consciências que foi maturando através da interpretação das fontes do evento de Fátima. Iniziamo allora con alcune Vamos começar com considerazioni. algumas considerações. Le domande sull'identità As perguntas acerca da identidade da senhora da Covadeiria, a sua forma de se apresentar, o acolhimento da sua mensagem, pertencem ao evento das aparições em Fátima desde o começo. E esta pergunta chega até nós. O assunto deste estudo, portanto, não abre uma questão artificiosa ou então estranha às que são as aparições de Fátima e a devoção mariana, que foi difundida através dos testemunhos dos videntes, mas podem servir para algumas clarificações iniciais da minha conferência. Em primeiro lugar, temos que nos concentrar na apresentação da Mãe do Senhor, que os contidos nos documentos de Fátima, porque através destes escritos nós podemos ver de perto qual é a passagem das experiências através da sua expressão. Ou seja, a experiência da aparição de Fátima, sabemos quanto seja importante ter presente quais são as características específicas. É assunto este que foi amplamente tratado na excelente exposição que ouvimos ao longo destes dias. Em segundo lugar, através dos textos da aparição da Covadeiria, temos que dizer que não foi dado nenhum termo original no que diz respeito à teologia, ou seja, qualquer expressão dos relatos de Fátima tem uma sua história anterior. O que quer dizer com isso? Que não significa, de alguma forma, negar o sentido das aparições ou então pôr de lado o valor e a autoridade da mensagem. Assim como disse, a devoção mariana de Fátima surge e cresce ao longo do percurso da vida cristã, alimentado pela piedade humana, através da doutrina da Igreja e através do compromisso dos fiéis. Através do presente estudo, nós propomos-nos não só procurar a essência da mensagem de Fátima, mas sim tentar registrar, nos limites possíveis, tentar registrar os elementos que possam dar credibilidade e maior luz, abrir mais percursos sobre o discurso de Maria e a experiência de fé, através da intercessão de Maria de Nazaré. Começamos pelos percursos interpretativos. Através das diferentes leituras teológicas sobre as aparições de Fátima, sem dúvida há uma grande complexidade acerca da figura, ou seja, é quase impossível concentrar tudo através de um único traço. Ou seja, é difícil pôr o discurso numa única perspectiva, ou seja, não é uma mensagem monocromática. É uma complexidade não indiferente. Esta complexidade, ao mesmo tempo, não devemos entendê-la como complicação ou confusão. Não. Ou seja, temos que procurar a forma de a ler. Isto não nos impede de ser lida, de fato. Nós temos que evitar o que nos pode levar a dificuldades nas interpretações. Por exemplo, os três videntes, como escreve Franco Manzi, não temos que pensar neles e pensar numa forma de mariolatria, não. A procura e a pesquisa teológica, a investigação teológica acerca de Fátima tentou procurar a racionalidade da figura da Mãe do Senhor, através de uma conotação no mistério da salvação. Misericórdia no Pai, no Cristo, no Espírito Santo. O evento de Fátima, portanto, requer uma abertura teológica partindo de uma perspectiva trinitária.
Assim como há vários autores, por exemplo, que falam acerca disso. Il motivo del cuore immacolato, già trattato Interpretar o coração imaculado, assim como já falamos ontem, é uma interpretação que nos leva a falar no acolhimento do crente ligado della Madre del Signore. ao abraço da Mãe do Senhor. E la figura di Maria nell'evento A figura de Maria, neste evento de Fátima, foi, sem dúvida, percebida no seu sentido epifânico. nella storia. Misericórdia de Deus na história. José Cristo Rey García Paredes, Cristo Reis, ad esempio, por exemplo, nos propõe uma perspectiva apocalíptica e tale indicazione diventa através das palavras de García Paredes. della Mariologia E isto renova a identificação que temos a nível de Mariologia e da sua transparência teológica. Em conclusão, os textos mariânicos acerca de Fátima têm que, portanto, ter sempre presente esta sua chave cristológica, antropológica, trinitária, porque responde a que é a experiência que os fez surgir. entriamo adesso in quello che dice Passamos agora à segunda parte deste meu contributo, no que diz respeito à leitura dos textos. l'intera documentazione Toda a documentação acerca das aparições de Fátima, claro que generaram. A documentação em si não é um bloco monolítico indiferenciado. dobbiamo ringraziare enormemente Nós, faço uma parte, nós temos que agradecer muito as apresentações de Duarte do ponto de vista histórico, o grande trabalho do padre Cristino, também ontem, que ouvimos, depois da doutora Cristina Sobral, todas as apresentações que ouvimos ao longo deste congresso, que abriram uma luz nova, um grande trabalho que admiramos imenso. Eu quero agradecer pessoalmente. una realtà ferma solo E disse isso porque nós temos agora uma qualidade histórica do ponto de vista teológico que nos permite uma análise maior ainda. Portanto, voltando ao nosso assunto, la diversità dei testi sem dúvida, a diversidade destes textos nos leva a um compromisso hermenêutico ainda maior, no sentido que a manifestação em Fátima pode ser realmente estudada de formas diferentes, perspectiva diferente, mas sempre através destes textos, porque nos dá uma possibilidade, no indiferente, de entrarmos e de percebermos o evento e vivermos a experiência deste próprio evento. A colocação da documentação na situação histórica é o que pede a interpretação, que leva depois a lembrarmos do Portugal, do que aconteceu no começo do século XX. da Daniel Duarte E assim como Daniel Duarte, portanto, falou. per questi 100 anni E del XX secolo o caminho da igreja nestes 100 anos e como tudo se está desenvolvendo no mundo contemporâneo e de que forma, portanto, a mensagem de Fátima também continua a ser ouvida. Mas teremos possibilidade depois ao longo da minha apresentação, de voltarmos a falar a este respeito. allora in questa lettura dei testi Na leitura destes textos, temos que começar com os primeiros testemunhos, as primeiras interrogatórios. i testi degli interrogatori Os textos dos interrogatórios, muitas vezes considerados de pouca importância no que diz respeito à compreensão dos eventos marianos, mostram, de fato, que são de extraordinário valor, porque o acesso aos fatos, a imediatez que temos e a personalidade de pessoas envolvidas. Portanto, atitudes e abordagem são muito importantes. E nos dá um acesso diferente ao que são os eventos de Fátima. A apresentação da Mãe de Nossa Senhora, compiute nella maggior parte per iniziativa delle autorità ecclesiastiche. através de iniciativas por parte de autoridades eclesiásticas. A resposta, por exemplo, de Lúcia às perguntas do pároco contém expressões particulares acerca da senhora que apareceu em Cova da Iria. Sul modo di presentarsi E ela, por exemplo, fala em detalhes da forma de como ela se apresentou. una Por exemplo, na sua deposição de 13 de junho, la descrizione ela resta da parte di Lucia in questo interrogatorio
a descrição, portanto, que dá destes primeiros momentos em que lhe aparece Nossa Senhora, fala do manto branco, de cabeça chegava ao fundo da saia, era dourado da cintura para baixo, dos cordões a atravessar de alto a baixo, e nas orlas era o ouro mais junto. Adesso piuttosto un po' in alcune considerazioni interpretative. Claro que depois há várias considerações interpretativas, há termos sempre às quais é preciso prestar atenção. Claro que através das palavras nós temos a intensidade do encontro, o impacto que teve na memória da própria Lúcia, encontrar Nossa Senhora. Para ela deu uma visão particular. Houve um impacto muito grande que atingiu as três crianças. Os textos dos interrogatórios indicam que houve realmente muita consideração dada às palavras da própria. E são estas orientações que favorecem também o aspecto de reservatez, ou seja, as três crianças tentam resguardar várias informações e o que eles sentiam, vão aos poucos expondo o que realmente a experiência, a vivência que eles tiveram. Há, portanto, uma grande atração inicial, isso sem dúvida, porque esta de grande impacto, isto é evidente através dos interrogatórios de 1917. E quando perguntou o canônico Manuel Formigão se era bonita a Senhora das Aparições, o Francisco respondeu: é mais bonita de qualquer outra pessoa que eu nunca vi, que eu já vi. E, portanto, e dizem também que Maria nunca tem um sorriso, mas é a sua luminosidade, a sua beleza que sorri. A luz é bonita. Eles falam numa luz bonita acerca de Nossa Senhora. Portanto, esta figura feminina das aparições é mais bonita do que a luz do sol. Estes testemunhos, ou melhor, os testemunhos de Lúcia, no que diz respeito ao aspecto de Maria, mostram, de fato, uma comparação que ela faz com a imagem da devoção mariana, popular, mas difusa e vivida entre os fiéis em Portugal daquele tempo. Depois da sexta aparição, do 13 de outubro, e na noite deste mesmo dia, 13 de outubro, que responde a pergunta do canônico Formigão, dizendo que Nossa Senhora apresentava-se como a Nossa Senhora muito parecida a Nossa Senhora do Carmo. E, portanto, isso quer dizer que a fé cristã constitui uma chave para fazer com que as próprias crianças pudessem perceber o que estava a acontecer. Nossa Senhora, portanto, para eles, representa uma chave hermenêutica. Ou seja, eles sabem reconhecem quem é Nossa Senhora através do que eles viveram, através da experiência deles, a experiência popular que eles tiveram. Através da mensagem de Fátima, descobrimos um convite à conversão. Lúcia fala, por exemplo, da insistência da Nossa Senhora do Rosário quanto à conversão, à oração, à paz. Quando lhe é perguntado acerca dos pedidos de Maria na aparição do 13 de outubro, Lúcia responde dessa forma: é necessário que não se ofenda o Nosso Senhor. O Nosso Senhor estava muito ofendido, era preciso muita oração, era preciso rezar, era preciso pedir o perdão dos pecados. Desde o começo, portanto, começa a difundir-se o conceito de oração, da necessidade de orarmos. E encontramos isto, por exemplo, na carta que Carlos de Severo Mendes escreveu à sua namorada, Maria Prates de Lucas, Colorinha, a 8 de setembro, quando encontrou as crianças. Esta oração, onde Deus, perdoa-me, livra-me do inferno e do fogo, leva-me para o céu, a minha alma. Portanto, é necessário apercebermos da necessidade desta súplica nesta carta. E através do testemunho da Lúcia e desta oração, de fato, há uma referência cristológica fundamental. O pedido do perdão, o pedido de conversão e o sentido de emergência, quer no que diz respeito à paz, como da salvação.
Uma oração, portanto, muito breve. Parece não faltar nulla e não há nada mais. Não há, as palavras estão certas, o número certo, o conteúdo é certo, não precisa acrescentar mais nada. E no que diz respeito a estes eventos, da aparição em outubro, ou seja, o fenômeno cósmico do Sol, que atraíram muito a atenção da opinião pública, das autoridades eclesiásticas, assim como as investigações relatam. Por exemplo, aquelas levadas para a frente pelo vicário, o pároco Olival, Jacinto Ferreira. Tudo isso constitui um motivo central nos contos dos três pastorinhos, mas de forma muito sóbria. Portanto, há uma investigação acerca do fenômeno cósmico, como o do canônico Formigal, que é mais profunda. Há uma componente dramatúrgica conhecidos pelas crianças e que acolhiam os pedidos das pessoas que eram envolvidas nesta vivência. As três crianças, é necessário dizer que nunca esconderam a experiência de fatos extraordinários e nem sequer a sua disponibilidade em falar acerca disso. Falavam de pessoas pobres, doentes, necessitadas. Passamos agora ao processo canônico diocesano. Este processo que começa 3 de maio de 1922 e acaba em 1930, 14 de abril. Este processo, aberto com todas as provas do 3 de maio de 22, iria acabar a 3 de abril de 1930. A sua aprovação por parte da Comissão Canônica, que aconteceu no dia seguinte, 14 de abril. O bispo de Leiria, José Alves Correia da Silva, no seu decreto, propunha um enquadramento dramatúrgico no evento de Fátima, taumatúrgico no evento de Fátima, ou seja, havia uma origem divina e esta investigação acerca dos milagres atribuídos à intercessão da Nossa Senhora de Fátima, estas investigações deviam, portanto, mostrar e provar a autenticidade destes eventos extraordinários e sobrenaturais. Este processo diocesano entre 24 e 1930 teve, portanto, como elemento-chave a atribuição da intercessão de Nossa Senhora de Fátima, sem outros particulares mariológicos de relevo. Agora, nos entregatórios oficiais da Comissão Canônica, salienta-se também a grande felicidade que nos familiares de Francisco e Jacinta tinha suscitado o encontro com Nossa Senhora. E a mãe, por exemplo, fala da grande felicidade da filha depois de ter visto, de ter assistido a esta aparição. Mas Jacinta também logo tinha dito à mãe que ela não ouvia Nossa Senhora, mas só Lúcia que conseguia ouvir as palavras de Nossa Senhora. E a deposição oficial de Lúcia, que era a única sobrevivida, na última deposição, numa das últimas deposições ouvidas por Manuel Nunes Formigão, não acrescenta muito mais ao que já tinha relatado nas deposições precedentes. E sempre ficou muito sóbria em relatar as palavras. E afirma sempre de ter ouvido muito bem as palavras de Nossa Senhora. O canônico Formigal, na mensagem da Nossa Senhora da Covederia, sintetiza dessa forma a mensagem no relatório de 3 de abril de 1930. Fala na exortação à oração por parte de Maria, a conversão e o rosário. Promessa de paz e felicidade como resposta perante a incerteza da vida e as notícias da guerra. E
que o segredo adquire ainda maior importância e maior relevo. No capítulo depois do relator de Formigão acerca das conversões, encontramos uma passagem bastante interessante, ou seja, ele sublinhava a característica espiritual da devoção mariana de Fátima. Em 1930, Formigão, estamos a falar de 13 depois das aparições, chega a consciência da singularidade, ou seja, é consciente da singularidade da experiência de Fátima. Assim como disse há pouco Franco Manzi, esta é uma singularidade que o próprio Formigão expressa comparando com o evento em Lourdes. E ilustra a sua afirmação expondo fatos que pertencem à vida normal do santuário. Por exemplo, fiéis que se querem confessar continuamente, testemunhos de mudanças de vida, compromissos, grandes compromissos para renovar a vida dentro de Portugal. E tudo isso leva o canônico Formigão a concluir o capítulo acerca da conversão como evocação mariana. E parece que, quando está a escrever este relatório, ele não consegue não dizer isso. Quanto o seguinte: bendita seja, Mãe da Misericórdia, refúgio dos pecadores, que veio dos céus até a terra, descendo a estância sagrada de Fátima, para dar a Deus a Portugal e Portugal a Deus. É quase um momento, uma invocação que lhe saiu, no momento em que é consciente de forma muito forte do que se passou em Fátima. A referência a Portugal é ainda aprofundado por Formigão no relatório sucessivo do título Fé e Piedade, a grande força da fé e da piedade. Ainda aqui fala da intervenção materna e a necessidade de renovar o espírito entre os fiéis e o grande trabalho que é preciso fazer junto da Igreja em Portugal, mas não só. Sempre recorrendo às fontes de Fátima, temos a carta do bispo de Leiria, João Alves Correia da Silva, a Providência Divina, carta do 3 de outubro de 1930. Aqui encontramos expressões de reconhecimento oficial da Chiesa acerca da autenticidade das aparições de Fátima e da legitimidade do culto mariano de Nosso Senhor de Fátima. E aqui o bispo, José Alves Correia de Silva, de fato, realiza uma leitura, uma compreensão teológica e espiritual do evento. E é particularmente interessante porque aqui podemos observar o caminho, a maturação pessoal que é realizada pelo próprio bispo de Leiria. A carta começa. Estamos a falar da carta em que o bispo afirma a autenticidade das aparições e a legitimidade do culto mariano. E a carta começa falando na benevolência de Deus e o seu desenho, indicando qual é o papel materno de Maria, indicando a importância da reunião dos apóstolos, dos discípulos, em conjunto, na oração antes da Pentecoste. A intercessão da Nossa Senhora aqui é importante. E há um referimento particular à nação de Portugal. Ou seja, uma manifestação extraordinária e segundo vários aspectos subjetivos e objetivos. E antes de expressar este seu juízo de aprovação, esta sua aprovação, o bispo, José Alves Correia da Silva, faz, portanto, um relatório sintético dos fatos que lhe deu, sobre os quais falou Lúcia, e tendo em conta também as várias investigações, entretanto feitas, as respostas dos fiéis, resume desta forma a mensagem de Fátima. Nossa Senhora diz que o seu lugar é o seu, confio-lhes um segredo que ninguém poderá revelar.
ensinou-lhes uma pequena ejaculatória, recomendou a recitação do rosário. Não vou lendo tudo, porque tem isso projetado aqui. E acrescento que a referência, portanto, referir este segredo, ainda é preciso prestar ainda mais atenção a esta passagem e ao significado de oração e conversão. Porque é aqui que se fala dos pecados da carne, que estava ausente na declaração de Lúcia. A mensagem, portanto, fica sempre muito sobre, quase como é algo ainda em suspenso, sem um final determinado e definido. O bispo de Eria, deste decreto, toma em consideração o texto paulino da primeira carta aos Coríntios, acerca das preferências de Deus quanto aos mais fracos. Ou seja, Deus escolheu os mais fracos. E o bispo diz que em Fátima verificou-se o mesmo. O bispo ainda observa a ausência de beleza do lugar. Os próprios pastorinhos falam de uma beleza, falando na beleza de Nossa Senhora. E são todas indicações estas que levam o bispo a relatar acerca da simplicidade, da saúde e da honestidade destes três pastorinhos e das suas famílias. E o bispo, mais do que uma vez, sublinha estes aspectos. Portanto, os fenômenos depois extraordinários da coluna de fumo e o movimento vertigoso do Sol são indicados só como circunstâncias que acompanharam estas visões, mais nada. Ou seja, não são considerados elementos centrais do evento. A lembrança, portanto, da oposição das autoridades civis e a proibição que os párocos fizessem acerca da manifestação de devoção na terra de Fátima, tudo isso tem algo extraordinário, porque precede vem antes desta constatação por parte do bispo de Leiria. E ele, em síntese, fala desta forma acerca da Maria. Como se apresenta? Ele diz: o olhar amoroso e triste da Virgem Santíssima, amando-nos como mãe, embora triste pelas nossas faltas, vai se espalhando por toda a terra, levantando os corações e avivando a fé. Portanto, o bispo apresenta a Mãe de Deus com as notas características da caridade materna, a exortação à conversão e à fé. A cordialidade e a tristeza de Maria, ao mesmo tempo, não se contradizem, na opinião do bispo de Leiria, mas sim adquirem uma força singular de estímulo para abandonar o pecado. Aqui também a intervenção que ouvimos há pouco de Franco Mazzi foi muito clara e luminosa ao mesmo tempo. O bispo de Leiria chama Maria saúde dos doentes e abrigo dos pecadores e sublinha a transformação espiritual. No momento em que tem que exprimir o juízo acerca da autenticidade dos relatos das crianças, o bispo ensina que a transformação espiritual dos homens é o verdadeiro prodígio de Fátima. E a confiança na proteção por parte da Mãe do Senhor é fundamento para a aprovação do culto mariano de Fátima. Ou seja, por que foi aprovado? Foi aprovado através da fé dos fiéis. Eis que nós aqui deveríamos, na minha opinião, tomar sempre em consideração o conceito de fide fidelium. Passamos agora a outro grupo de textos. O orator se interrompe. Vou tentar respeitar o tempo que me foi dado. Agora estamos numa condição de privilégio com a publicação das memórias do texto no texto crítico, que agora está à disposição, e ouvimos ontem esta apresentação, que verdadeiramente é uma obra excepcional e que nos oferece verdadeiramente um recurso estupendo também para continuar com os estudos sobre Fátima. Para os tradutores, diz que vai passar ao ponto 341, porque o que escrevi agora é supérfluo depois do que foi dito ontem. Ponto 341.
das memórias, uma primeira nota do perfil de Maria. Maria, esta proximidade cordial na experiência de solidão. A figura de Maria na primeira aparição, como se apresenta na primeira memória da Lúcia, fascina a pequena Jacinta pela beleza, a felicidade e o pedido de rezar pelos pecadores. Quase no final da mesma memória, na recordação dedicada à doença e à morte de Jacinta, a Lúcia recorda as palavras da prima antes da morte do irmão Francisco e diz assim: a palavra de Jacinta, referidas por Lúcia. A Nossa Senhora veio ver-nos, diz-nos que vem muito depressa a levar o Francisco para o céu e a mim perguntou se eu queria converter ainda outros pecadores. Respondi-lhe que sim. Disse-me que iria para o hospital e ali vou sofrer muito, que sofresse pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados contra o coração imaculado de Maria e por amor de Jesus. Perguntei-lhe se ia comigo, disse que não. E isso é o que mais me custa. Disse que a mãe me vai levar ali, mas depois vou ficar sozinha. Este é o discurso mais extenso de Jacinta, referido por Lúcia na primeira memória, e resume os temas principais e argumentos mariológicos do relato anterior. Mais adiante, Lúcia recorda ainda outro momento de Jacinta, de partilha de Jacinta com os mesmos matizes, mas mais breve. Dizia assim a Jacinta: a Virgem Santíssima disse-me que iria para Lisboa, num outro hospital, e que não voltarei a ver nem a ti, nem os meus pais. Depois de ter sofrido muito, morrerei sozinha. Mas que não tenha medo, porque ela virá buscar-me para levar-me para o céu. A correlação entre a solidão e a companhia aparece determinante nestes discursos de Jacinta. A menina confessa o seu sofrimento pela distância da sua prima, a Lúcia, e da mãe. E esta parece ser a causa da sua dor mais forte. Parece mais forte do que a dor física da doença. Na condição de abandono que toca Jacinta, a mãe do Senhor torna-se vizinha, próxima, para assegurar aos dois irmãos, em particular a Jacinta, o encontro definitivo, ou seja, o céu, e assegura o valor da sua privação. Diz: tu estás a sofrer, mas este sofrimento tem um sentido. A conversão dos pecadores. E, finalmente, a gratidão pessoal e materna pelo amor para com ela e para com o filho. No relato de Lúcia, a Mãe de Deus, está marcada pela nota da ternura, da doçura, da cordialidade. Maria é a nossa amiga, o coração imaculado, o coração santíssimo. São expressões que aparecem constantemente nas memórias. E o coração doce. Lúcia recorda a expressão de Jacinta sobre a metáfora da luz, do sol e da lua. Diz a Jacinta: gosto mais da luz de Nossa Senhora, que não nos queima e não nos faz cegar. A do Senhor, sim. Fala então de uma presença materna amável, cordial, imediatamente sentida pelas crianças. Por outras palavras, para resumir, a Jacinta diz: estou sozinha, mas fiz a experiência da proximidade da Mãe de Jesus. Uma proximidade que se torna também onerosa, o sinal do sofrimento desde o primeiro momento. Maria é a que pede que se façam sacrifícios. O compromisso oblativo pedido a Maria tem uma componente cristológica e pascal fundamental. A Jesus tem que oferecer os pastorinhos os seus sacrifícios. E na maior simplicidade da experiência de proximidade materna, leva os pequenos a confiar à Mãe do Senhor as causas de pessoas simples ou necessitadas com motivos recorrentes da conversão, da saúde e do apoio nas dificuldades, fora do texto. Por outras palavras, assim como a Mãe de Jesus se torna próxima, eles associam-se ao comportamento de Maria, Mãe de Jesus, e tornam-se igualmente próximos dos sofrimentos das pessoas. Maria é uma presença cordial que motiva também a cordialidade da presença e da proximidade da parte da Jacinta, do Francisco e da Lúcia, de modo diferenciado, também como ilustrou estupendamente Franco Manzi.
Um segundo traço da figura de Maria como apoio e proteção no percurso espiritual. O relato da Lúcia, na sua segunda memória, presta atenção à experiência de contradição, dos ataques que se apresentaram para ela a partir dos primeiros momentos das aparições. O anjo da paz tinha dito aos 3 pastorinhos que o coração de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas, e pouco tempo depois, no campo do Arneiro, o anjo, apresentando-se agora como anjo de Portugal, tinha dirigido às crianças estas palavras: os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. A Lúcia reconhece que as suas palavras ficaram de tal maneira marcadas na mente que nunca mais as esqueceram. E daquele dia pensávamos muitas vezes como que prostrados, repetindo-as muitas vezes até a cair de cansaço. Podemos dizer que estas palavras do anjo de Portugal ficaram na memória da Lúcia, atribuindo a estas palavras um sentido premonitório, ou seja, isto que me disse então, na realidade aconteceu depois na minha vida. A Lúcia conserva na memória a sua sensação de perplexidade no meio de uma situação para ela completamente nova que tinha vivido até aquele tempo, uma infância feliz, protegida na família. A propósito das primeiras ironias das suas irmãs mais velhas, então a Lúcia escreve assim: estes gestos das irmãs que gozavam com ela, brincavam com ela, estes gestos e estas palavras de desdém faziam-me sofrer muito, visto que eu só estava habituada a receber carícias, mas isto não era nada. Não sabia aquilo que o bom Deus me tinha reservado para o futuro. O relato da segunda memória mostra o endurecimento da incompreensão contra dela num percurso cheio de obstáculos e sofrimentos. Para a Lúcia, as coisas mais dolorosas foram as provocadas também pelos mais vizinhos, membros da sua família, os mais próximos membros da família, as dificuldades económicas da família, do deteriorar da saúde da mãe, a preocupação pelo irmão chamado às armas. Fazem na consciência de Lúcia um quadro familiar muito difícil e angustiante. Para a serenidade da casa tinha passado. Lúcia recorda as palavras de Maria na aparição de 13 de junho. Diz assim: tu sofrerás muito, não te desencorajes, eu nunca te abandonarei. O meu coração imaculado será o teu refúgio e é o caminho que te conduzirá a Deus. Esta mensagem da Mãe do Senhor chega a Lúcia quando já dá conta claramente da desconfiança e o desprezo entre os seus, sobretudo da mãe. A Lúcia tem de atravessar uma crise dolorosa por causa da mudança radical que tem que suportar. E já recordava dos tempos passados e perguntava-me onde está a ternura que ainda há pouco tempo a minha família tinha para comigo. A oposição da mãe será mais dura e manifesta até chamar a filha de intrujona. Estava a enganar a todos, sem poupar nem sequer a pancada. A opinião mais benévola do pai da Lúcia não chegava a mitigar a dureza da mulher, porque se zangava também com o marido. A Lúcia fala da sua crise ainda mais profunda antes da aparição do 13 de julho, mas reconhece que a intervenção de Maria reanimou o seu fervor. Como Maria aparece com esta característica da intervenção a favor da Lúcia, que se encontra em dificuldades. Da minha parte estou a sofrer, mas sinto o conforto da parte da Mãe de Jesus. Por outras palavras, Maria de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, é aquela que conforta a criança quando se sente muito provado, atingido. Aqui um detalhe muito interessante também. A Jacinta, o Francisco e a Lúcia, no momento da aparição, não tiveram nenhum diretor espiritual. A Lúcia terá a direção espiritual depois, e muito válida, mas no momento das aparições não tinha diretor espiritual. Será propriamente Maria que será a sua diretora espiritual na relação.
como aparece dos interrogatórios do primeiro volume, a relação com os clérigos, com os interrogatórios, etc. A relação era complexo. Então, também aqui, Maria intervém como guia espiritual para as crianças, na ausência de um diretor espiritual que pudesse, não sei, perdoa-me a referência assim um pouco doméstica, Domingos Sábio, tem a direção espiritual de Dom Bosco, e quando Domingos Sábio está a exagerar com os sacrifícios, Dom Bosco diz, olha, Domênico, está bem, mas tenta estar, nós fazemos assim, a santidade também é estar alegres, por isso não exageres com os sacrifícios. Então, chegamos ao texto que poderia ser a conclusão da segunda memória. A Lúcia escreve assim na segunda memória: já que o nosso bom Deus se compraz com a obediência última das suas criaturas, termino com as palavras daquela que na sua infinita misericórdia me deu como mãe e modelo, com a qual comecei que esta é serva do Senhor. Então, a afirmação da proteção da Mãe do Senhor exercita no relato da Lúcia, no conjunto das passagens dolorosas que não deixam nenhum tipo de amargura na sua alma. No ponto 343. Um outro traço distintivo e constante no acontecimento de Fátima desde o primeiro momento e depois, seguidamente, até aos nossos dias, esta dialética entre as palavras e os silêncios. A Lúcia dizia, no final da segunda memória, falava do profundo respeito entre ela e a prima. As palavras exatas de Nossa Senhora nesta aparição, só a ela, a Jacinta, é a Lúcia que escreve na segunda memória, diz as palavras que Maria disse assim privadamente à Jacinta, não sei quais foram, porque eu nunca lhe perguntei. Ficava só a ouvir aquelas frases soltas que ela me dizia. Com a aparição de Fátima, toma forma nos primeiros momentos uma dinâmica especial de manifestação e de escondimento, de anúncio, de espera, de palavras e de silêncios que a Mãe do Senhor solicita. Os acontecimentos de Fátima exigem dos pequenos Francisco, Jacinta e Lúcia um processo de assimilação difícil, mas finalmente acolhido e feito próprio plenamente, tornando-se testemunhas proféticas, sempre com o sentido do mistério diante da instrumentalização e completamente estranhos a qualquer procura de interesses e benefícios próprios. A Lúcia recorre aos versículos de Lucas sobre a atitude de Maria para justificar a sua reserva, como faz iniciando o relato da primeira memória. Penso que aqui é preciso trazer este texto da Lúcia, que escreve na segunda memória, como se dirige diretamente ao seu bispo, ao bispo de Leiria. O bispo que lhe pediu que escrevesse a memória, não parecerá estranho a Vossa Excelência Reverendíssima que eu desejo conservar secretos e leituras para a vida eterna. Não foi a Virgem que deu o exemplo. Não diz o Evangelho que Maria guardava todas as coisas no seu coração e quem melhor do que este coração imaculado poderia revelar os segredos da misericórdia de Deus divina. E, todavia, levou muito bem guardados, como num jardim fechado, palácio do Rei Divino. Ou seja, para a irmã Lúcia, irmã Doroteia, naquela época, Maria de Nazaré, Senhora das Aparições, conserva a recordação e faz recordar, conserva a memória. Maria, esta figura feminina, que conserva a recordação, medita e faz tesouro da experiência e, ao mesmo tempo, faz recordar. A Lúcia reconhece que se trata de uma conduta que chega paradoxalmente ao testemunho e à descrição, mas exclui que se trata de um comportamento contraditório e muito menos arbitrário. Para dar razão do duplo compromisso de falar e de calar, Lúcia chama a atenção para a figura da Mãe de Deus para assinalar as duas tarefas da sua missão materna. Maria participa no revelar do mistério da misericórdia e evita a sua banalização.
com vozes e rumores supérfluos. E diz a Lúcia, implicitamente diz, e eu tenho de aprender a fazer a mesma coisa. Per i traduttori, andiamo al punto 344. Também nas memórias podemos encontrar esta característica da figura mariana na cova da Iria Maria como presença que renova. As perguntas do Bispo de Leiria e do Padre José Galamba de Oliveira no encontro de Valença do Minho, em 41, Lúcia explica o efeito que tinham as aparições nela e nos primos. E diz assim, as aparições de Nossa Senhora veio recolher-nos no sobrenatural, mas mais suavemente na sensação da presença divina que nos prostrava mesmo fisicamente e deixou-nos uma paz e uma alegria expansiva que não nos impedia de falar a seguir aquilo que tinha acontecido. Todavia, quando o reflexo que a Nossa Senhora nos tinha comunicado com as mãos e de tudo aquilo que se referia, sentíamos um não sei quê de interior que nos levava a estar calados. Mesmo esta dialética entre o falar, eu devo falar, mas ao mesmo tempo devo estar atenta a dizer que não é só uma questão de prudência humana. Temos aqui mais uma prudência como virtude, como alguma coisa que tem a ver com o dinamismo do escondimento e da revelação. É um mistério que deve permanecer mistério, do qual não se pode dizer tudo. Sentem que têm que falar, mas ao mesmo tempo têm que calar. A Lúcia confia na sensação dupla de Francisco e Jacinta para estar pronta a falar, mas guardar o discurso. Permanece no texto da Lúcia a recordação da alegria, a alma cheia de felicidade. Apresenta-se como uma experiência espiritual que entra nos momentos anteriores ao desconcerto. Os três pastorinhos reagiram à aparição da Senhora da Cova da Iria de modo diferente. Maria, mãe do Senhor, leva a Jacinta, Francisco e a Lúcia a tomar com determinação o caminho da santidade. Maria interpela as crianças e o seu pedido apresenta-se como um verdadeiro chamamento, justamente para não caírem em repetições, já ilustrada por Franco Manzi, aquilo que ele disse esplendidamente, o Franco Manzi, a transformação diferenciada nas crianças. Maria de Nazaré é aquela que leva a uma transformação na vida das crianças, ao ponto de assumir de uma forma plena, ou podemos usar a palavra de autêntica heroicidade. A força transformadora da intercessão da Mãe do Senhor a nível pessoal encontra também uma dimensão social e política com a surpreendente menção à Rússia. Na terceira memória, a Lúcia fala da aparição de 13 de julho. Nossa Senhora na Cova da Iria adverte que para impedir a guerra futura teria vindo a pedir a consagração da Rússia ao seu coração imaculado e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. O texto é este que não leio agora, até porque é muito conhecido para vem pedir a consagração da Rússia ao meu coração imaculado. Entre agora em alguns elementos de interpretação do texto. O texto, é isto que me parece interessante, o texto exprime uma distinção clara entre a incerteza do resultado imediato do pedido e a segurança da resolução definitiva. Depois do pedido incómodo e complexo de gerir, da consagração da Rússia ao coração imaculado, a mensagem indica o caminho dramático que se abre entre a escuta e a recusa, a paz e a conversão de um lado e a guerra e a perseguição do outro. Como quer que seja, com esta incerteza, a mensagem fala da segurança e da certeza do êxito definitivo. A mensagem assegura o êxito final, que compreenderá o ato de consagração ao coração imaculado, a conversão e a paz, ainda que com uma nota final, como vemos, uma nota final de restrição
será concedido ao mundo algum tempo de paz. Por motivos de tempo, salto agora o texto. São fontes de Fátima, os textos. São os textos que indicam também a recepção pontifícia da mensagem de Fátima. São fontes de Fátima, indicam o retomar da mensagem de Fátima feita por sujeitos tão decisiva, vimos como foram os papas do século XX, e depois com um retomar e uma recepção em momentos que foram de clara importância. Pio XII, nos 25 anos das aparições, também da sua ordenação episcopal, o ato de consagração, depois retomado, e depois ainda naquele momento a referência internacional, não já a Portugal, passa de Portugal à sua internacionalização, ou seja, quando Pio XII retoma a mensagem de Fátima, opera uma atualização no sentido de uma radicalização e no sentido de uma universalização. Se nós mesmo o momento é muito importante, justamente 20 de novembro de 64, na conclusão do terceiro período conciliar, no momento em que Paulo VI decidiu proclamar a Maria, Mãe da Igreja, também aqui a recordação de Fátima e a referência ao coração imaculado, para depois retomar de novo a referência a Fátima na exortação apostólica Signum Magnum de 67, e depois com momentos que para Paulo VI eram muito queridos, que é o ensino relativamente à maternidade espiritual de Maria. Maria, Mãe Espiritual, porque é o nosso modelo e porque intercede por nós. E, finalmente, também o retomar da mensagem de Fátima por parte de João Paulo II, onde então a terminologia da consagração é atualizada com uma terminologia de confiança, sobretudo com a oração do ano 2000. E chegamos então à última parte. São 2 páginas. Bom, chegamos à última parte da leitura e interpretação dos textos marianos de Fátima. Somos levados ao encontro, mas a ser levado a falar de algumas das minhas reflexões. Não se trata agora de repetir todos os dados e de resumir todo o conteúdo. Aquilo que quero é cumprir uma passagem hermenêutica, fazer uma passagem hermenêutica da relação com as fontes ao dinamismo que levou à sua redação, com a sensação ou a pretensão de que esta reflexão possa contribuir para compreender o encontro com a Mãe do Senhor, Nossa Senhora de Fátima. Então, o traço que quero indicar, sobretudo esta potência hermenêutica da Maria de Nazaré. Na realidade, é uma afirmação, penso, muito simples. O discurso mariano de Fátima está na base de um encontro vivo com a figura de Maria, com a proximidade da relação atual. As fontes de Fátima não apresentam uma repetição das mesmas e idênticas palavras, formas que corresponderiam mais à ideia de um facto fechado no passado, extraordinário, mas estranho à experiência de fé presente. A identidade da Senhora do Rosário de Fátima e do estilo da relação com ela não consiste, como mostram os textos e os documentos, no fixismo das formas ou das expressões. Com as aparições de Fátima e aquilo que me pareceu encontrar justamente nas fontes, aquilo que me parece encontrar nas fontes de Fátima, dos textos e dos documentos, com a aparição de Fátima, digo, abre-se uma sucessão de momentos, ou seja, recordações, exortações, etc., com traços concretos e intervenções precisas que sempre pediram um processo, exigiram um processo de acolhimento, de praxis cristã. As passagens das fontes, da visão à escuta, dos prodígios cósmicos e terapêuticos aos prodígios espirituais, a passagem da perspectiva nacional à internacional e mundial, da oração de consagração, falam da vitalidade e da atualidade do acontecimento mariano de Fátima. Depois do debate famoso que todos conhecemos
sobre Fátima relativo ao exame das divergências entre as fontes, e aqui temos que estar sinceramente gratos aos autores pelo seu trabalho sobre as questões que tinham que ser clarificadas. Então, observamos hoje o desenvolvimento teológico, espiritual e pastoral do discurso sobre a Mãe de Deus, que se tornou próxima na cova da Iria. O facto de fala da sua potência hermenêutica, ou seja, Maria faz-se presente para ativar um processo constante de recompreensão, de atualização, de uma presença sempre viva e atual. Então, este facto apresenta-se com duas características fundamentais. Primeiro está no facto de a experiência original da aparição de 1917 não se perde no passado como se tivessem ser considerados episódios longínquos e separados do presente. Pelo contrário, o processo hermenêutico de uma compreensão renovada sobre a Mãe do Senhor encontra a sua base no encontro de Maria com a Lúcia, Francisco e Jacinta. A segunda característica deste desenvolvimento hermenêutico está na contínua e renovada sensibilidade, que não supõe uma mudança da mensagem mariana. Podemos dizer o contrário. Justamente porque a mensagem mariana de Fátima, para não perder a sua identidade e a sua atualidade, exigia entrar num processo de contínua recompreensão e reformulação. Se a mensagem mariana de Fátima tivesse ficado assim, numa identidade literária fixa, então a traição teria estado ali. A figura mariana de Fátima leva o sinal da atualidade. O texto das fontes de Fátima mostram o dinamismo interpretativo que corresponde à figura da Mãe do Senhor, que atrai a memória dos crentes. Maria, que ativa a memória dos crentes, que ativa a inteligência da fé, que se aplica à mensagem do Evangelho e produz expressões sempre renovadas de vida cristã. Maria é aquela que ativa este processo de uma recompreensão constante. Segundo traço característico da figura mariana de Fátima, a sua potência prática é uma coisa já que se dá conta várias vezes nestes dias. Demos conta várias vezes nestes dias. A Mãe do Senhor, no acontecimento de Fátima, distingue-se do dado da presença. Isto foi dito também no motivo do trabalho de ontem, foi indicado o trabalho da secção italiana. A presença é um motivo mariológico de ampla consideração. Em a recepção contemporânea sobre a Mãe de Jesus, surge a questão sobre a realidade da sua presença. Alberto Cozzi, por exemplo, coloca a questão Ratzinger, o que é que se torna presente? Ratzinger falou de uma visão interior da parte da Lúcia, do Francisco e da Jacinta. Ou seja, visão interior que é visão real. Não pelo facto de afirmar que se trata de uma experiência subjetiva, quer dizer, é uma experiência subjetiva, é uma experiência real. Para Nossa Senhora de Fátima, temos que falar da presença da pessoa pronta para o encontro, a escuta e a intervenção. Maria é aquela mulher pronta justamente para o encontro, para a escuta e para a intervenção. É a pessoa de Maria que se faz presente com todas as consequências e possibilidades, manifesta os seus propósitos num estilo feminino e materno, exprime a sua condição de assistência que se faz como filho e orienta a vida dos homens, mostra o conhecimento do tempo dos homens e indica o seu destino junto do Pai. Os textos e documentos de Fátima falam do papel da Mãe do Senhor no caminho da humanidade, com uma capacidade transformadora extraordinária. Maria de Nazaré manifesta-se em Fátima para intervir na vida dos homens a favor do bem, ou seja, a favor da conversão, da salvação, da santidade, do dom generoso de amor, da justiça e da paz. É um dado recorrente que, na memória de Fátima, as orações e as exortações aplicam a mensagem mariana nos maiores conflitos e sofrimentos no mundo histórico. Por exemplo, em 82, João Paulo II referiu João Paulo II, quando retoma e propõe a oração de consagração, coloca em relação com a Argentina e o Reino Unido, por exemplo. Não será mais uma referência a Portugal, à Primeira Guerra Mundial, nem sequer à Segunda Guerra Mundial, mas a referência ao conflito que se desenvolvia naquela altura.
Pode dizer que a mensagem de Fátima mudou? Não. Trata-se sempre da oração pela paz. E qual era o conflito naquele momento, naqueles meses? Era a Guerra das Malvinas. A figura de Maria no acontecimento de Fátima teve em prática desde o início a espessura consistente para tocar os grandes processos políticos do tempo. Por exemplo, o artigo, o estudo verdadeiramente belíssimo de Graham relativamente ao tipo de relação no tempo da Segunda Guerra Mundial. Os poderes políticos, então, de ambas as partes tinham uma suspeita forte pelo gesto de Pio XII. Por isso, uma mensagem que se apresenta assim, aparentemente inócua e simples, suscitou uma enorme perplexidade e suspeita por parte dos nazis, como da outra parte. E então, uma realidade de fortes implicações políticas e históricas. A passagem do pecado à santidade é a principal transformação desejada para a mensagem de Fátima, como proposto, nasce no exercício da função materna de Maria, Mãe do Senhor. A última característica da figura de Fátima, que me permito evidenciar a partir da leitura dos textos neste percurso hermenêutico, seja o poder teleológico e a perspectiva do cumprimento teleológico, porque referente ao telos, ao fim. Por isso, nas aparições da Senhora de Fátima intervém decisivamente em relação ao destino final dos homens, para dar conta da possibilidade e da tragicidade do falimento, para indicar a via de crescimento em relação ao êxito definitivo. Não podemos nunca ignorar esta dimensão que fala da presença de Maria na vida da Igreja e do seu cumprimento em Cristo. Maria apresenta-se com esta mensagem de Fátima, apresenta Maria com este sentido de orientação teleológica. A figura de Maria nos acontecimentos de Fátima vê-se a posição singular que põe em relação com a vida humana no meio das ambiguidades da história, para que os homens se reconheçam o termo da existência na vida sem ambiguidades. Ou seja, Maria, por um lado, participa na condição de vida dos homens no meio das ambiguidades, porque os homens, então, tenham presente essa existência sem ambiguidades. Esta expressão, esta passagem, em realidade, tomo-a da última parte da teologia sistemática de Paul Tillich, quando na sua escatologia fala desta passagem da vida no meio das ambiguidades, na passagem para as ambiguidades. Agora baralhou-se todo. Uma condição de ambiguidade, uma passagem de uma condição sem ambiguidade. Já corrigiu. Concluo o último texto. Maria, em Fátima, é a figura do tempo escatológico, é a mulher do tempo escatológico. Maria de Nazaré, Mãe do Senhor, é a mulher do tempo escatológico que participa do presente da humanidade para acompanhar em direção à experiência plena da paz, da justiça e da santidade. Com a sua disposição materna, Maria, Nossa Senhora de Nazaré, oferece-se totalmente para a missão mais sugestiva que a misericórdia de Deus dá à criatura. E com a sua presença escatológica, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Mãe de Cristo, ilumina o sentido da história para que os homens que acolhem a sua mensagem possam compreender a própria identidade, o próprio tempo e a própria missão. E, em jeito de epílogo, acrescento outro texto. Da leitura das fontes de Fátima, parece impossível falar de um fim e do seu significado. Ou seja, quem dizia, bom, o atentado do Papa já aconteceu, o muro de Berlim já caiu, por isso a mensagem de Fátima já passou. Quem imaginasse relacionar a mensagem de Fátima com as aparições de Fátima exclusivamente com fatos já acontecidos para afirmar a superação e a separação, ignora em realidade o dinamismo da salvação no evento da proximidade cordial de Maria, Mãe do Senhor, como se manifestou na Cova da Iria. A presença de Maria em Fátima diz dela e da sua missão. Tem a ver com o caminho da humanidade e da misericórdia do Pai, que acolhe no amor os seus filhos, reconhecendo-lhes sempre amados pela Mãe do seu Filho.
E graças.